O Uruguai vem caminhando nos últimos anos para se tornar o país mais rico da América do Sul. Com uma população de pouco mais de 3,5 milhões de habitantes, o equivalente ao estado do Mato Grosso, é possível que ela cresça nos próximos anos devido à imigração proveniente da Argentina e do Brasil. O Uruguai também é o 50º colocado na lista global de DH, com 0,817, muito à frente do Brasil, que está atualmente com 0,765 e que ocupa a 84ª posição no ranking. Mas não é só o IDH que atrai os imigrantes. No caso do Uruguai, esses imigrantes são, em boa parte, mão de obra qualificada, estudantes, pessoas formadas, investidores e tantos outros grupos que podem ser encontrados nesses imigrantes. Isso se deve a uma cultura de estabilidade no país. Por exemplo, diferentemente da América Latina, onde muitas vezes as práticas acadêmicas estão desincronizadas com as práticas de mercado, no Uruguai, as universidades estão misturadas com o setor produtivo na economia, seja ele privado ou público, e essa cultura não é alterada com as trocas de poder no país. Assim foi criado um ecossistema de incentivo que começa ainda nas universidades, modelo semelhante ao que ocorre em países desenvolvidos, como a Austrália, Inglaterra e Irlanda. Isso incentiva inclusive o intercâmbio de jovens promessas de países vizinhos, como o Brasil. Além disso, muitos migram procurando um local com menos crimes e com mais estabilidade econômica. Vale ressaltar que o sucesso migratório do Uruguai não se deve apenas por mérito próprio. É preciso analisar algumas situações, como por exemplo, o aumento vertiginoso de impostos para os mais ricos na América Latina vem levando muitos desses ricos a transferir o seu capital para um país mais sadio economicamente e com menos impostos, como o caso do Uruguai. Observando essa situação, o governo de Luiz Lacalle Pou, atual presidente uruguaio, anunciou que tinha planos de aumentar ainda mais essa imigração de pessoas ricas e produtivas ao seu país, diminuindo burocracias para que estabeleça o Uruguai como domicílio fiscal do seu patrimônio e a facilitação para a obtenção de visto da cidadania uruguaia. Essa imigração em massa traz diversos benefícios, como a substituição da sede dessas empresas para o Uruguai, o aumento do setor produtivo no país, maiores investimentos estrangeiros, mesmo que da própria América Latina, estabelecimento de uma cultura de produtividade e o aumento na oferta de empregos mais qualificados. Com essas características, o Uruguai vai se estabelecendo como uma espécie de Singapura latino-americana, ainda mais quando se observa que as crises sociais e econômicas de países vizinhos se alastram por mais de décadas sem nenhuma perspectiva de melhora. Atualmente, o Uruguai conta com a maior renda per capita da América Latina, com cerca de US$ 17.000 por ano, e este é um indicador que tende a aumentar com as movimentações pelo continente rumo ao país. Mas não é só nesse indicador que o Uruguai vem se destacando. A pobreza do país é uma das menores da América Latina, cerca de 7%, mostrando assim que o combate à pobreza é um dos melhores caminhos para a ascensão social e econômica. As projeções também são de crescimento de 3,6% em 2023, mais do que o dobro do esperado para a América Latina nesse mesmo período. O país ainda conta com a matriz energética mais verde da América Latina. Só em 2020, o Uruguai produziu cerca de 13,5 terawatts de energia hora, sendo 40% eólica, 30% hidroelétrica e somente 6% de combustíveis fósseis. Tudo isso aconteceu com um planejamento de longo prazo, começando nos anos 2000, sendo mais notório em 2006, quando o Uruguai tornou-se um dos primeiros países da América Latina a realizar leilões nacionais de energia, com foco no comissionamento de projetos de energia renovável. Em 2021, o Uruguai estava produzindo um excedente de energia eólica, e o crescimento do setor se deve à parte do desenvolvimento da indústria de hidrogênio verde, já pensando no futuro da energia do país. Vale lembrar que essas medidas tomadas lá atrás visando um projeto de longo prazo são continuadas pelos governos de esquerda e de direita que se alternam no poder. Este é, sem dúvidas, um ponto que toda a América Latina peca e o Uruguai não. O que podemos concluir do sucesso uruguaio é que o país aborda problemas nacionais com seriedade e a longo prazo, que focou no combate à pobreza no passado e abordou as questões sociais e econômicas como uma coisa só, pois só assim de fato elas são resolvidas. Não tem como não comparar o Brasil quando se fala de Uruguai, porque o nosso vizinho teve mais sucesso que o nosso país, se por aqui produzimos mais de maneira bruta. Bem, o primeiro ponto é que o desempenho bruto de um país nem sempre corresponde com a produtividade e a riqueza média da população, ainda mais em um país que nem o Brasil, onde as regiões são muito desiguais em termos de infraestrutura. Mas é preciso levantar um ponto positivo na experiência uruguaia, o combate à pobreza como política pública de longo prazo. De nada adianta um governante tomar uma medida que será aparelhada e descontinuada nos próximos anos, quando o outro assumir o seu posto. É preciso que as políticas de combate à pobreza sejam implementadas em etapas, revisadas sempre que oportuno e trabalhadas independentemente daquele que esteja no poder. Infelizmente,
É normal na América Latina tratar o ato de governar uma nação como um jogo de poder, onde pretende-se manter o seu grupo por mais tempo possível à custa do desenvolvimento do país. O segundo ponto é que o Uruguai é considerado como uma das democracias mais estáveis do mundo. Muito se deve ao já mencionado fato do projeto de longo prazo e a maturidade que o país tem com as alternâncias de poder. Aqui podemos observar que o país tem instituições fortes e estáveis, bem diferente do Brasil, onde ocasionalmente uma instituição faz o trabalho de outra, ou quando há nomeações de pessoas com base nas suas amarras políticas, ao invés da sua competência. No Brasil, o sistema não te corrompe. Você precisa ser previamente corrompido para entrar no sistema. E essa é uma das âncoras que travam o nosso progresso como nação. Por fim, o Uruguai consegue se adaptar ao caos latino-americano, como, por exemplo, na facilitação para visto de residência que o país permite, visando atrair mais pessoas produtivas oriundas de países com economia em frangalhos aqui na América Latina. A instabilidade e o caos social do continente não impede que a região tenha uma produção considerável de mão de obra qualificada. Muitas dessas pessoas preferem estar em seus países, perto de suas famílias e de suas tradições, mas a situação econômica e social pesam mais na decisão de migrar. Oferecendo uma alternativa mais em conta e mais próxima culturalmente, o Uruguai tem aproveitado muito bem isso, e o Brasil tem ficado para trás. Diversas regiões do Brasil são passíveis de se tornarem polos econômicos, industriais e culturais. São essas áreas que os investidores e imigrantes procuram. Se considerarmos o tamanho do país, ainda assim teríamos vantagem de ter vários desses polos em várias regiões, com diversificação de cultura, de clima, de economia e etc. Mas, infelizmente, todo esse potencial no Brasil é desperdiçado, ainda mais com a centralidade das decisões sendo tomadas em Brasília, o que não faz tanto sentido em um país multicultural e de dimensões continentais. O efeito prático de viver assim é ter a fuga de cérebro e capital para outros países, como o Uruguai. Será que o Brasil vai tomar jeito um dia? Tenho certeza que essa nossa situação é muito diferente do nosso país vizinho e que medidas diferentes precisam ser tomadas. Mas de uma coisa podemos aprender. Se quisermos consertar isso, precisamos de um modelo político e econômico focado no crescimento de longo prazo e não focado em eleição. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu comentário. A sua opinião é muito importante. A todos, um grande abraço.